Muito bem, pessoal. Nós já começamos então o nosso retorno ao DAF 6A do Tratado de Brachot. No último ponto, por nós visto aqui no DAF, aonde a Guemará fez a pergunta com a pessoa do Rav Ashi sobre o que é que quer dizer pensar no nome divino, como referido no verso de Malachi 3,16, que aqueles que pensavam no nome divino tiveram seus nomes registrados. Então o Rav Ashi usou isso para ensinar que isso se refere de uma maneira análoga àquele que teve a intenção de cumprir uma mitzvah, mas não conseguiu por motivo de força maior. O verso do profeta lhe atribui o mérito, o crédito, por assim dizer, como se ele tivesse feito aquilo. E essa seria a explicação do que significa pensar no nome divino. E aí, o restante do verso tem mais informações. Porque ele cita na cláusula apenas a primeira partícula, o lado A, por assim dizer, do verso, mas o verso também tem um lado B, que eu mencionei aqui, mas não consta no DAF. Então a Guemará prosseguirá para analisar o resto da implicação, já que é um verso interessante. E aí o Talmud traz o texto. O Minayin shafil echad sheyoshvei yosek batorah sheshechina imo shneimar bechol machon asher iskir et shmi avo elecha uverachticha. Nesse ponto, a Guemará volta para aquele assunto do Ravin bar Rav Ada, de onde é derivado que mesmo quando alguém se senta e se dedica ao estudo da Torá sozinha, a presença divina, Shekhinah, está com ele. Como se diz, em todo lugar que fizer menção do meu nome, eu vou ter com você, eu vou até lá, te abençoarei. Que é Shemot 20, verso 21. Então, esse texto diz, comenta o Ivun Yaakov, que a divindade abençoa até mesmo uma única pessoa que menciona o nome divino. No contexto anterior, mencionar o nome divino, portanto, é você ter aquela volição pelo saber, o desejo pela mitzvah. E no caso desse cenário em que estamos lidando, a mitzvah discutida aqui, embora possa se aplicar a outras mitzvot, mas a boa ação, a mitzvah em questão aqui é a mitzvah da busca do conhecimento, do estudo da Torá. Buscar um saber é um mandamento. Então aí o texto aplica a esta pessoa. Todo lugar que fizer menção do meu nome, eu irei até você e te abençoarei. Porque essa ideia de estudar sozinha é uma busca do conhecimento. E é interessante isso estar logo em seguida do que foi dito antes, da pessoa que teve a intenção de fazer uma mitzvah e não foi bem sucedido. Porque isto serve como exemplo dentro desta abordagem
daquele que estuda, como sendo a mitzvah usada como exemplo, daquela mitzvah que você teve a intenção de cumprir, mas você não conseguiu. Isto é, a pessoa que estuda sozinha. Quando você estuda sozinho, você não tem o contraponto, que é realizado através de outras pessoas que permitem o seu crescimento. Se você tiver dúvidas, você não consegue tirar. Se você tiver ideias, você não consegue expor. Se você tiver reflexões de momento na hora que você está estudando, você não tem com quem compartilhar. Se você discorda de alguma informação, você não tem com quem discutir isso. Então, é bastante desaconselhado, na tradição rabínica como um todo, estudar sozinho. Isto é, não ter alguém com quem você possa exercer a dialética, discutir a questão. Mas não obstante a isso, mesmo assim a presença divina está com a pessoa. Então os sábios trazem à tona esse fato, justamente depois do dito anterior, em conexão a ele, apontando para aquilo, reforçando, portanto, que aqui o que é referido como presença divina, Shekhinah, tem a ver com isso, porque tem a ver com a Neshama. Não obstante a possíveis e prováveis equívocos que podem surgir daquele que estuda sozinho, mesmo assim, esta pessoa que estuda sozinha já está melhor do que o que não estuda nada. Que apesar de, inevitavelmente, cometer equívocos, e quando eu me refiro a equívocos, eu não estou dizendo que a pessoa concluiu coisas que a religião diz que não é para concluir. Não é isso que é equívoco. Nem sempre a religião aponta na direção certa. Então não é porque o mainstream da religião não concluiu certa coisa que a pessoa que estuda tem a obrigação de acatar com base no argumento de autoridade, na falácia da autoridade. Porque não é isso que se refere à autoridade rabínica. Como falamos na aula anterior, a autoridade rabínica se refere única e exclusivamente ao estabelecimento dos ritos da religião. Só até aí que vai a autoridade que a Torá outorgou aos sábios. Ela não diz que todas as opiniões dele sobre todos os assuntos devem ser obrigatoriamente acatadas. Muito pelo contrário. Nem eles mesmos fazem isso. Como o Talmud é uma evidência disso. Eles discordam entre si de questões fundamentais, incluindo questões que envolvem a concepção do divino. E eles toleram visões que, numa outra perspectiva, seriam consideradas intoleráveis, e mesmo na opinião de alguns sábios, intoleráveis. Mas é intolerável no sentido da argumentação, não a pessoa. Porque há dentro da vertente da tradição esta postura de discutir as coisas. Então a autoridade rabínica não diz respeito a isso, ao que você vai concluir quando você lê o livro. Diz respeito ao estabelecimento de rituais. E não obstante a isso, a pessoa que estuda sozinha tem muita chance de errar, de concluir coisas equivocadas. E sabendo disso, mesmo assim os rabinos disseram que a presença divina está com a pessoa. E isso, portanto, implica que o entendimento do que é presença divina não tem necessariamente a ver com nenhum tipo de ideia de força sobrenatural que impede, por assim dizer, de que se cometa equívocos. Porque se esse fosse o caso, não se poderia mesmo atribuir a presença da divina presença, perdão do pleonasmo, com
uma única pessoa que estuda. Porque essa pessoa que estuda sozinha se equivoca, inevitavelmente. E o motivo disso é a maneira como o texto das Escrituras foram construídos ao longo das gerações. Nos estudos que fazemos na nossa página do Facebook, a cada estudo, a cada exploração de um específico tema, nunca dá para, numa vez, exaurir tudo. Então tem que escolher um tema e por vez, não é? Mas o que se procura deixar claro a cada estudo é a complexidade, a necessidade de conhecimentos históricos, culturais, de dar ouvidos a historiadores, de dar ouvidos a arqueólogos, de dar ouvidos a filólogos, de dar ouvidos a uma porção de pesquisadores para que se consiga ter uma ideia mais aclarada do texto. Para que então, depois de ter uma ideia mais aclarada do texto, aí sim se possa construir nele uma opinião, e mesmo assim essa opinião não pode ter características absolutas, porque novas informações e apontamentos podem mudar e devem ser capazes de mudar essas percepções oriundas daquele primeiro entendimento do texto, por mais competente que tenha sido sua elaboração e construção. Ele está sempre em aberto, podendo no futuro mudar de acordo com novas informações ou perspectivas. Mas não obstante, a presença divina está nesse processo do que estuda sozinho, mesmo sujeito a erros. Por quê? Porque, como a divina presença não tem nenhuma relação com nada mágico, e tem toda a relação com a consciência, com a Neshama, então, na medida em que uma pessoa se debruça para ler um livro, estudar, esse momento é considerado sagrado, porque não importa o livro que você tenha se disposto a ler, naquele instante que seja, você saiu um pouco do seu ego, você saiu um pouco de si. Você foi capaz de fazer o que às vezes no dia a dia não é feito, que é abrir-se ao outro, ouvir o outro. Nem que esse outro seja um autor de um livro. E só isso pode ser já aludido à Divina Presença, pois a Divina Presença não está na identificação do Yetzer Hara, mas na sua saída. Então, um dos elementos associados à Divina Presença é você sair do seu ego. E isso acontece quando você estuda sozinho mesmo, ou quando você lê um livro sozinho. Você, nesse momento, saiu de si. Daí a importância sublime da leitura. Ler é sair de si, é permitir-se dialogar. E, portanto, é sair do ego, mesmo que momentaneamente. E, nesse momento, a Divina Presença está presente, por assim dizer. E aí a Guemará começa agora a fazer um retrocesso em toda a argumentação. E esse ponto do Talmud é um ponto interessante, porque nós poderíamos ficar com isso, ficar com essas informações que foram passadas. A Divina Presença está com 10, a Divina Presença está com 3, a Divina Presença está com 2, a Divina Presença está com 1. Ótimo, muito bonito, tudo que foi dito, mudando de assunto. Porém, esse não é o estilo talmúdico. Ok, as argumentações dadas, as ideias transmitidas, muito bonito, tudo isso é muito legal. Porém, nós temos que trazer a lógica para a questão. Se você está me dizendo agora que a Divina Presença está até com uma pessoa que estuda sozinha, isso está longe do ideal, que tem que estudar pelo menos em 2 pessoas, mas tudo bem, a Divina Presença está com uma. Olha que bonito. Ótimo. Então, se está mesmo com isso, a Guemará fala assim, bom, Vechi meachar de afiluchad, treime baia. Bom, se a presença divina está com quem estuda sozinho, então era mesmo necessário falar que tinha que estudar de 2? Se está sozinho, não precisa dizer que está com 2, porque cada um é um ali, e cada um está com a Divina Presença, e der tudo certo. Para que eu preciso dizer que tem 2 então?
Então a Guemará aponta uma diferença para tornar aquilo necessário. 3. Mikatvan milayehu besefer azichronot. Chad la mikatvan milaya besefer azichronot. Então a Guemará responde, bom, a diferença é a seguinte. Quando tem duas pessoas, as palavras da Torá são escritas no livro da memória, usando aquela metáfora que o profeta usa no texto dele. Como está dito lá, né? Ele fala, é um livro da memória, foi escrito. Então, os sábios dizem, ele está falando quando duas pessoas estão estudando. Agora, as palavras de um único indivíduo que está estudando Torá sozinho, essas aí não são escritas nos livros das recordações. Então, a Guemará está brincando com o texto profético. Se a divina presença está com uma pessoa só, então para que eu preciso de duas? Então a Guemará fala, bom, quando o profeta falou de que uma pessoa fala com a outra, se pressupõe pelo menos duas pessoas. Então isso implica que quando ele disse lá no texto dele que o Hashem aprova isso, que isso é escrito no livro da memória, ele estava falando de duas pessoas. Então ele não está falando de uma pessoa só. E aí é muito legal, porque então ele está dizendo o seguinte, uma pessoa sozinha, que lê um livro, isolada, não o discute com ninguém, não tem ninguém para perguntar, não tem ninguém para argumentar, ela momentaneamente saiu do seu ego. Então nós podemos atribuir a esta pessoa a presença da Shekhinah, da presença divina, que é a consciência. Tudo isso é muito bom. Mas aí nós precisávamos entender aquela cláusula do profeta, do livro de recordações. O que será que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que Deus tem uma agenda, ou um caderninho, onde ele fica botando o nome de quem se comporta e o nome de quem não se comporta. Então os sábios disseram, não, aquele livro é uma alusão a quando duas pessoas estão estudando juntas, quando ocorre o processo dialético. Quando ocorre o processo dialético, a recordação. E qual é a evidência disso? O próprio Talmud, a própria tradição judaica. Ela é um trabalho através da conversa. Se tivesse um só rabino dizendo uma só coisa, isso seria esquecido. Se tivesse um grupo de religiosos, todos obrigados a falar a mesma coisa, isso teria sido apagado. É a discussão e a dialética que perpetua e que permite o desenvolvimento do conhecimento. Por isso que o conceito da memória perante o divino, que, portanto, se refere ao desenvolvimento do conhecimento, ele só é mencionado a partir de duas pessoas. Porque, no fundo, as informações da humanidade só acontecem com mais de um ser humano. Não é possível aprender sozinho. Você tem que dialogar com alguém, nem que este alguém seja um livro, um autor de um livro. E mesmo assim, muitas vezes isso não é suficiente, precisa mais de um livro, precisa de mais de uma visão, precisa de alguém comentando, precisa de luzes, precisa de comentários, precisa de dialética, precisa de discussão. Então, o conceito do profeta da perpetuação do saber, do que foi ocorrido, ele só é considerado a partir de duas pessoas e não com uma só. Então a Guemará com isso procura responder por que tem que falar duas, apesar de já considerar a presença divina com uma. Mas a Guemará não ficou satisfeita com isso e prossegue. Vechimeachar de afilutrei, clato me baia. Então, visto que a presença divina está sobre dois que se dedicam a estudar, até aí tudo bem. Então por que a pessoa fala três? Na mesma pegada. Aí a Gemara diz, Maudeteima, Dina shlama be'almau, vel'ati ashchina kemashmalan de dina na mehayenu Torah. Aqui também, esse verso especial do profeta é necessário para que você, o leitor, não diga que o julgamento, porque falou de juízes no caso de 3, né? Que o julgamento é apenas, só serve para manter a paz entre os cidadãos.
Ou seja, que é uma atividade mundana, social, não tem nada a ver com Deus isso daí. E a presença divina, então, não vem e repousa sobre aqueles que se sentam em julgamento, porque eles não estão envolvidos em estudo de Torá. Então, o Ravim Bar Abba nos ensina que sentar em julgamento é equivalente a estudar a Torá. Ou seja, que isso é uma coisa muito interessante, porque quando você estuda povos do mundo antigo, nós cometemos constantemente o anacronismo de julgar suas ações e deliberações com base na nossa concepção atual de religião, de coisas religiosas, e separar isso das coisas estatais e tal. Mas os povos do mundo antigo não é que eles viam religião e coisas políticas como tendo que ter a ver com uma com a outra. Também não é isso. O que acontecia é que não havia na mentalidade deles nenhum tipo de distinção entre uma coisa e outra. Ou seja, estabelecer uma sociedade justa dentro dos padrões e conceitos que eles tinham. Isso não é uma atividade para eles social, era uma atividade divina. Era o divino que havia estabelecido que a sociedade tem que procurar ser justa. Tem que procurar ser... Mas veja, isso não é dizer que é a religião que tinha essa concepção. O divino não está na religião, nessa visão de mundo. O divino está no mundo real, na natureza, em todos nós. Então, nesse sentido, a ação que, portanto, manifesta ou que pode ser associada ao divino é uma ação tanto no sentido da busca intelectual do conhecimento, quanto no sentido da ação social necessária para manter uma sociedade minimamente suportável. Analisar, portanto, a questão da convivência entre os indivíduos. Porque a pessoa fala, o juízo serve para manter a paz. Isso é, não é uma coisa que não tem que ver com o Deus, por assim dizer. Então a Guimarães vem dizer, não, a divina presença está nisso de manter a paz. A convivência tem a ver com o divino. É uma coisa que nós fazemos, a nossa estrutura de paz e de boa convivência, isso aí tem que ver com o divino. Então o ato do juiz ir e resolver as disputas entre os indivíduos é em si mesmo um ato de manifestação divina. Então não é separado uma coisa da outra. Daí a importância do cargo e daí aqueles cuidados que falamos, do juiz não julgar sozinho. É por essa razão, do juiz ser alguém qualificado para liderar o povo durante alguns séculos da história do antigo Israel e tal. Mas a Guimarães ainda não fica satisfeita. Então ela diz, ué, mas se a presença divina está sobre 3, como você fala com esse argumento, então por que precisa falar 10 antes? Tinha que ter 10 e tal. Então, novamente, a Guimarães responde, Asra kadma shechina ve'atia, tlata ad deatvei. É que a divina presença chega antes de um grupo de 10. Porque o verso que foi usado para justificar isso, o verso diz assim, o Elohim está na congregação de El. Indicando, e a palavra está, né, ou a indicação de que o Elohim está, vem antes de se mencionar no verso congregação de El. Então isso implica que quando 10 indivíduos, que são aqueles que compõem uma congregação, não é o prédio, eles chegam lá, a divina presença já estava lá. Porque a divina presença está na consciência de todos eles terem concordado e estarem convivendo. Então, antes mesmo de eles chegarem no local para fazer alguma coisa que eles combinaram, a divina presença já está. Agora, quando você fala de 3 juízes, apesar do ofício ser um ofício sacro, importantíssimo, relacionado ao divino nessa cosmovisão, nesse caso o conceito da presença divina não se aplica
até que eles se sentem e comecem suas deliberações. Então, por isso que fala, no meio dos juízes ele julga. Ou seja, enquanto eles não chegam, se sentam e exercem a função de juiz, porque juiz é uma função, então não se fala da divina presença envolvida. Então, a divindade ajuda no julgamento, no sentido de que a divindade é a consciência que guia o julgamento, e portanto está se falando apenas do juiz que é justo, não do corrupto. Mas não se pode dizer que a divindade chega antes, porque não se trata de uma questão da convivência, isto é, de um ser humano tolerar o outro e aceitá-lo incondicionalmente, que é o que permite a convivência entre 10, para formar uma congregação. No caso do juiz, não funciona assim, porque a existência dele é justamente porque a convivência não foi possível, e ele está lá para resolver disputas. Então é por isso que não se fala da presença divina antes da presença dele em exercício. Então percebam com isso a distinção de um conceito para outro conceito e a sutileza com que os rabinos analisavam a questão. E aí, por causa desses temas, nós entramos em quê? Veja que nós fomos de 10 a 1, depois de 1 a 10. E nós estamos em temas agadáticos. Exaurida essa questão, a Guemará quer entrar em mais temas agadáticos, como lhe é de procedimento. O Talmud lida com a diversidade de temas agadáticos. Então nós vamos entrar em temas agadáticos agora. Amar Rabi Avin Barav Ada. Amar Rabi Yitzhak. Minayin she'akadosh baruch hu manich tefilin. Shneimar. Nishba Hashem bimino vizroa uzo. Aí a Guemará cita, porque estava falando de ensinamentos do Rabino Avin Barav Ada, e ele falou que o Rabino Yitzhak tinha ensinado o seguinte baraita, né? De onde é derivado que o santo, bendito seja, usa tefilim, como nós usamos? Bom, do que está dito, o Hashem jurou pela sua destra e pelo braço da sua força. Uma citação de Shayahu 62:8. Então, quando no mundo antigo alguém fazia um juramento, em geral se utilizava objetos sagrados para fazer o juramento, não era como no nosso costume no Brasil, as pessoas têm esse hábito de falar assim, eu juro pela minha mãe morta. Né? O que será que isso quer dizer? Né? Com certeza não quer dizer que o cara deseja que a mãe morra. Em geral se entende que isso quer dizer que na frente da mãe morta ele não mentiria. Mas nesse caso ele mentiria na frente da mãe viva? Enfim, fica a questão. Né? Então, esse é um hábito esquisito que tem aqui. Mas naquela época, no mundo antigo, você jurava por um objeto sagrado. Né? Para evitar, inclusive, jurar pelo nome divino, né? Que é uma coisa que a Torá, inclusive, prevê, mas os rabinos desaconselham. Então se jurava por um objeto sagrado. E aí se entende, como está sendo, o verso está usando a linguagem, um eufemismo para um tipo de juramento, que a mão direita, o braço da sua força, seriam o referencial, por assim dizer, do tal do objeto sagrado, sobre os quais o divino teria jurado naquele verso. Por causa dessa construção agadática, é que o Rabino Yitzhak, disse o Rabino Avin Barav Ada, teria então aludido que este verso pode muito bem ser uma referência ao tefilim divino, né? Porque ele jura, e a própria ideia do divino jurar alguma coisa na linguagem do profeta é um antropomorfismo, mas ele usa isso como uma alusão ao conceito. Em cima da ideia dessa expressão popular que nós temos no nosso idioma, né? Juro pela minha mãe morta, o Franklin está comentando que ele achava que jurar pela mãe morta era uma indicação de que a pessoa estava mentindo. Mas, então, existe um outro jeito de falar essa expressão que você vai entender que não. Pelo menos a população de Minas Gerais usa muito isso. Que é você dizer assim,
juro pelo túmulo da minha mãe. É a mesma coisa. Eu não estou celebrando o túmulo da minha mãe. O que eu estou dizendo é que o túmulo da minha mãe é a coisa mais importante para mim. Eu juro pelo túmulo da minha mãe. Então, também, juro pela minha mãe morta, não é desejo que ela morra ou estou mentindo, porque senão seria uma falha argumentativa. Né? Seria uma falha argumentativa. Se você pegar a questão jocosa, seria a pessoa dizer para você, né? Juro por você morto, entendeu? Aí o cara tá brincando, tá zoando você. Mas quando a pessoa diz juro pela minha mãe morta, é porque ele está dizendo que isso é uma coisa importante. Ele não faria isso no túmulo da própria mãe, em honra à sua memória. Veja que interessante. Mas aí vai depender de como essa expressão ganhou espaço nos diferentes estados brasileiros. Né? Mas, de qualquer maneira, é muito diferente da concepção antiga. Né? No mundo antigo se jurava por alguma coisa sagrada. Então, usando a alusão, diz que se o divino jurou pela sua destra, não é a sua mão, mas o tefilim, que seria o objeto sagrado, que seria a representação dessa destra. O que leva a uma série de discussões agadáticas em cima da questão, como nós veremos. Né? Então, o tefilim do Senhor do Mundo. A grande questão aqui do tefilim divino é uma coisa muito legal, porque, como nós sabemos, o tefilim é um costume muito posterior dentro da tradição rabínica. Ele, muito provavelmente, pelo que apontam as pesquisas, ele surge ali nas comunidades judaicas helenísticas, né? Nas comunidades ali gregas, em que os rabinos usam esse costume que era muito popular entre gregos e também entre romanos, de usar amuletos, e criam uma versão própria disso com alusões de textos e tradições das Escrituras. Né? Usando a linguagem poética e fazendo uma hiperliteralização de um determinado trecho da Torá, que é o trecho que fala essas palavras que eu te digo estarão na tua mão, né, e sobre a tua testa, sobre os teus olhos, literalmente. Né? E aí os rabinos usam ali a ambiguidade, palavras que a gente não sabe o significado, como totafot, né, para justamente usar isso como a justificativa para criar esse novo costume, novo àquela época, né, hoje já tradicional, do tefilim. E veja, essa é, digamos assim, nós estamos no começo do Talmud, e essa é a primeira menção que o Talmud faz, portanto, do tefilim, por assim dizer, né? Atribuindo ele ao divino. E usando um verso que, obviamente, a pessoa que lê, se a pessoa tem tendências, naquela época se diria naturalistas, né? O misticismo não existia ainda nessa época, mas haviam os rabinos que eram midráshicos, né? Tudo eles liam inventando histórias a respeito. E outros rabinos eram naturalistas, eles queriam ler as coisas da forma mais natural possível. Então, o naturalista, ele leria esse verso metaforicamente, né? Porque o divino fazer juramentos ou ter braços não se aplicaria literalmente. Então, ele entenderia essas expressões como alusões a alguma coisa. E aproveitando, portanto, a ambiguidade do verso, o Rabino Yitzhak alude à ideia dessa mitzvah, que é a mitzvah do tefilim, porque ela é uma ideia imbuída em diversas concepções bastante interessantes. A ideia do tefilim é a ênfase na conexão entre o povo judeu e o divino, ou seja, a concepção de divino que eles herdaram. E isso possivelmente era muito importante de se fazer na Grécia, porque não foi pequena a quantidade de hebreus que se encantou com a cultura grega ao ponto de abandonar a tradição judaica para viver como um grego. Embora isso não fosse uma coisa muito bem aceita entre gregos. Dentro da cultura grega, não dava para você virar grego. Diferente, por exemplo, da cultura romana, que entendia aquela questão da cidadania, né, de você se tornar um cidadão romano. Mas os gregos não tinham isso de você virar um cidadão grego. Se você não é nascido assim, você não vira isso de jeito nenhum.
Tanto que é dos gregos que surge o nome que se daria para um grego que abandonasse a cultura grega para seguir, por exemplo, a cultura dos hebreus. Isso era uma coisa para os gregos meio que inconcebível. Então eles nem tinham palavra para isso, eles tiveram que inventar. E é por esta razão que nós chamamos até hoje convertidos ao judaísmo de prosélito. Né? Essa expressão é uma palavra grega e ela se refere ao grego que abandonou a cultura grega e virou judeu. E era uma coisa tão esquisita que eles precisavam de um nome para isso. E eles chamavam essa pessoa de prosélito. Então até hoje se usa isso daí. E isso, porém, é uma evidência, né, que de todas as culturas com as quais o povo hebreu teve contato, é justamente na cultura grega que é cunhada a palavra convertido, porque a palavra hebraica para isso não tem nenhuma relação com isso, que fique bem claro. A Torá não chama convertido de convertido, a Torá chama convertido de peregrino, ger. Né? Ger não é convertido à religião. Ger é alguém que veio morar aqui. Porque para os hebreus antigos, para você viver a religião judaica, diferente dos gregos, né? Para você viver a religião judaica, se você quisesse, era perfeitamente possível. Não tem esse negócio de que você nunca vai ser o que nós somos. Porque os hebreus não se viam no mundo antigo como ontologicamente judeus, como hoje se tenta fazer a falácia do sangue judeu, que é uma grande mentira, uma grande fantasia, derivada do mito racial, diga-se de passagem, um delírio completo e insustentável no mundo pós-moderno, além de moralmente reprovável e repugnante. Mas os hebreus antigos não tinham nada disso, eles não se achavam judeus ontológicos, no sentido, é o meu sangue que me faz judeu. Não, não é o meu sangue, é a minha prática, é o jeito que eu vivo, é a minha dat. Tanto que, de novo, a nossa tradição, a tradição bíblica, ela não tem uma palavra para religião. A palavra bíblica para religião é dat. Dat não quer dizer religião, dat quer dizer costume, jeito de viver. Então, para um cara virar judeu, para nós, para os hebreus antigos também, e para os hebreus helênicos, ele tinha que viver como a gente vive. É só assim, se você vive como eu vivo, você segue os costumes que eu sigo, você faz as coisas, você é como nós, você é parte você virou, não é? E se você quer fazer isso pro resto da sua vida, vai lá, fala com os rabinos, eles têm umas regras lá para você fazer, tem que fazer a circuncisão, tem que mergulhar lá no mikve, tem que ter um mínimo de noção aí do que a gente faz num ano, e beleza, bora, toca o barco, não é? Ou seja, não tem uma fantasia da alma judaica, sangue judaico, nada disso, tudo isso é invenção posterior, imaculada, volto a dizer, porque isso é muito importante, maculada com o racismo europeu do século XVII e XVIII, que foi influenciado pelos trabalhos de Linneu e Blumenbach, que infectaram, eu digo assim porque é uma coisa ruim, não é? Então podemos usar essa expressão, infectaram a Europa com o mito racial, né? Que infectou toda a visão europeia e por melhor que eles procurassem fazer seus trabalhos e estudos em universidade, eles tinham a mácula do racismo em quase tudo que eles faziam. E com a comunidade judaica não foi nada diferente disso. Eles absorveram o mito racial inconscientemente, como boa parte da população europeia, mas como boa parte da população europeia até hoje, também não abandonaram isso completamente, porque são, infelizmente, poucos os que adquiriram a consciência dessa mitologia, não é? De que isso não é uma coisa reprovável só porque é socialmente feia. Não se trata nem da questão, embora seja socialmente feia, mas é mentira. Esse é que é o ponto que deve ser estressado sobre isso. Não é? O racismo ele é baseado num mito, que é o mito de que os seres humanos são divididos em diferentes raças, identificadas de acordo com a sua aparência física e tons de pele. Isso é mentira, mas foi criado a partir dos trabalhos desses dois pesquisadores, que são também, apesar do seu enorme erro, são importantes numa outra área da ciência, que é a taxonomia, que foi
que é o método científico para classificar animais. O cara simplesmente errou porque ele usou um raciocínio torpe e arrogante, egóico, para construir uma narrativa de que eles, os europeus, serão melhores que o resto do planeta. E tudo bem, enfim, são erros que a humanidade foi cometendo ao longo de sua história. E eu quero deixar isso claro, porque então os hebreus não tinham isso. Não é? Os hebreus antigos não tinham nenhum tipo de concepção racial. E, portanto, quando uma pessoa queria virar judeu, não quer dizer nada relacionado ao que o Fábio está lembrando, né, de que tem uma alma divina. Então, esse mito da alma divina, e tem que lembrar a contraparte, porque quando se fala de alma divina, parece que só está falando de coisa bonitinha. Né? O mesmo grupo que diz que o judeu tem uma alma divina, diz que o não-judeu tem uma alma animal. O mesmo grupo que diz que o judeu tem uma porção com o divino, diz que o outro grupo tem uma porção das trevas. É preciso estressar esse ponto. Isso é um mito. Isso não tem nenhum fundamento, nem na Mishnah, nem no Talmud, nem no Midrash, nem em lugar nenhum. Isso é uma criação do misticismo, portanto, a partir do século III em diante, e que vai ganhar esse corpo que você lê agora nos séculos posteriores, com os racidismos, escrevendo livros sobre isso, e aí usando o racismo estrutural europeu para criar o seu racismo espiritual, por assim dizer. E não tem outra palavra. É racismo, é deplorável, é deprimente e é inaceitável para quem ainda tem o cérebro funcionando. Mas é um erro que nasceu desse equívoco. Eu quero deixar isso claro. E eu quero também dizer que isso não nasceu, não existiu no mundo antigo. Então os hebreus antigos não tinham essa relação com os demais povos. Para você ser judeu, você tinha que ir morar com eles. E viver como eles viviam e pronto, você era. Né? Segue os rituais, faz tudo direitinho, pronto, é dos nossos. Né? E veja, o que eu quero dizer com isso também é vive conosco como nós vivemos. Ou seja, mesmo entre judeus você tem o mais fanático, o maluco, mas você também tem o menos. Não é? E é judeu igual, mesma coisa entre convertidos. Você tem o mais apaixonado, mas você tem o menos. Não tem problema, né? Porque eles também querem dizer que essa regra de que um judeu é muito observante, mas mesmo não observante é judeu, essa regra também se aplica ao convertido, ao contrário do que querem dizer. Ah não, mas se você não seguir a religião do jeito que a gente está mandando, aí você não é mais. Isso é mito. A própria Alahá, mesmo no Mishneh Torah, que é um livro escrito para o povão, o Maimônides não é muito claro nessa obra, mesmo ele diz lá, se uma pessoa aceitou nossa religião e depois falou, eu não vou mais seguir do jeito que eles estão falando, né, eu quero voltar a ser noahide, como se fosse, os rabinos, o Maimônides mesmo diz no livro dele, de Alahá, nós não escutamos o que ele tem a dizer. Ou seja, não é aceitável isso, porque não tem isso de desvirar. Se você é judeu para a vida toda. Acabou, não tem o que fazer. Ah, não observa. Então é judeu que não observa, ué. É cheio de judeu que não observa. Ninguém morreu, não. Não é? Então isso aí não tem problema. Porque faz parte da população como um todo. Então esse preconceito criado é fruto da Europa. Não tem nada que ver com a nossa tradição. Que isso fique muito claro, porque há essa confusão. Não? E tudo isso para trazer à tona, portanto, que muitos hebreus estavam encantados com a cultura dos gregos. Saindo mesmo, e muitos saíram. E isso é a coisa mais normal do planeta Terra, certo? Você tem um contato com uma nova cultura, você acha bonito e você quer seguir aquilo lá, por qualquer razão. Isso acontece muito. É porque o mainstream esconde isso das pessoas. Teve muito judeu que se converteu do cristianismo, porque achou bonito. Teve muito judeu que virou católico, porque achou bonito. Porque achou legal, porque gostou da história. Eu não tenho nada com isso. A pessoa resolveu fazer aquilo ali. E eu discordo, mas é a vida dele, não é a minha. Eu controlo a minha vida, eu não controlo a dele. Se ele quer fazer isso aí, então faça, ué. Certo? Teve muito judeu que se converteu para o budismo, virou budista, muitos viraram até monges. Certo? Teve judeu que se converteu até para o hinduísmo, a religião dos hindus, que também achou bonito, achou rica a tradição. Isso acontece muito, muito mesmo. Não é um caso raro. Não tem nada de raro, isso é muito. Assim como é muito judeu que é ateu, não acredita nem em Deus, nem em nada disso, e nem se ocupa com tradição, nem se interessa por isso, se ocupa com outras coisas. É muito grande o número de judeus que são ateus, absolutamente.
Não são pessoas más por causa disso, são seres humanos, como eu e você, e fizeram outras escolhas. Então, isso sempre acontecia. E é nesse contexto de judeus, de um grande número da comunidade judaica na Grécia, que se encanta com a cultura dos gregos, começa a querer viver como eles. Porque, no fundo, se você fazer uma comparação vis-à-vis, você tem ali várias vantagens de ser grego. Uma vida mais tranquila, mas um pouco mais liberada do que, digamos assim, a nossa tradição tinha, pelo menos naquele período ali, né? Porque parecia uma tradição, assim, se não for bem explicado, fica meio que parecendo que é intelectualmente pobre o negócio, em comparação com os gregos, que lidavam mais ou menos com os mesmos assuntos que nós, mas muito melhor explicados, mais elucidados, não é? Você pega os livros de filosofia, se você não sabe do que eu estou falando, você tem que ler algum livro de filosofia. Tem, por exemplo, o Banquete do Platão. Você vê que os caras tinham um nível, é muito gostoso de ler o livro deles mesmo. É muito legal de ver. Os diálogos do Sócrates é uma coisa encantadora. Então, se você pegar alguém do mundo antigo, pegando esse impacto pela primeira vez, é natural. A pessoa fica, nossa, que coisa linda, que coisa bonita. Né? Especialmente Sócrates, ele é encantador. Né? E aí acontecia de muitos judeus saírem do judaísmo e irem para outra coisa. E nesse processo, lidando com esse problema, essa questão dos rabinos criarem uma nova interpretação de um determinado mandamento, que enfatiza a conexão entre Israel e a tradição do divino, a ideia do divino, usando um elemento atrativo da cultura que eles estavam admirando, isso é uma jogada de mestre, se você pensar bem sobre isso. É espetacular, porque eles trouxeram um elemento sem trazer o ranço grego junto, mas eles transformaram, porque essa coisa de amarrar amuleto no corpo, isso é coisa de grego, isso não tem nada que ver conosco. Mas os rabinos transformaram isso numa concepção judaica justamente para trazer à tona ideias que eles consideravam importantes daquelas pessoas que estavam admirando os gregos, na opinião deles, eles não estavam entendendo, eles deveriam entender. Então o Tefilim traz essa mensagem, entendeu? A mensagem de que os rabinos queriam que eles entendessem, que a nossa tradição é importante para nós, porque ela é a mensagem de que nós temos uma ligação com o divino. E isso, com certeza, destoa do pensamento grego. Porque os gregos tinham os deuses, tem os Zeus, tem a Atena, tem a Afrodite, tem um monte de história bacana. Só que você, enquanto pessoa, você não tem nada que ver com isso. Os deuses não têm nada que ver contigo. Eles não são seus amigos, isso é muito claro na mitologia grega. Se tem uma coisa que os deuses gregos não são, é amigo de ninguém. Muitos deles nem de humano gostam. É muito legal isso. Não é? Você pega deuses que nem o Poseidon ou o Hades, nem de gente eles gostam. Tem nojo desse bicho. E você pega outros deuses como os Zeus até gostam um pouco de humanos, mas assim, de longe, né? Saiba o seu lugar, né? Eu sou o boss aqui, você é só a escória. Mas eu jogo umas migalhas aí para você de vez em quando. E, portanto, você pega deuses admirando, gregos admirando deuses específicos na Grécia, de acordo com o que eles sentiam. Esse deus pelo menos se importa um pouco mais conosco do que o outro. Então você pega, por exemplo, Atena sendo muito homenageada pelos gregos. Né? Por quê? Porque a Atena, na visão dos gregos, essa sim se importa conosco. Entendeu? Ela quer o nosso bem. Não é que nem os Zeus, que só assina os decretos, mas se a gente vive ou se a gente morre, ele não está nem aí. Que não, ele gosta das meninas, como o Franklin lembra. Né? É isso que ele gosta. Ele, agora, a raça, o povo, ele não quer saber. Fica aí, né? Entendeu? É muito interessante esse ponto. Então, veja, era muito diferente da visão judaica. Na visão judaica, você e o divino, vocês têm uma ligação. Percebeu a diferença agora? O tefilim simboliza essa mensagem. Não é que o divino está lá e você está aqui. Não, não, não. Vocês dois ali, ó, tete a tete. Vocês têm uma ligação. Então ele queria que aqueles judeus entendessem isso. Que a nossa mensagem é, por nós vistos como superior,
porque ela nos coloca em conexão, por assim dizer, com o divino. O divino não é o déspota que eu tenho que prestar homenagens. O divino está comigo no meu dia a dia, quando eu acordo, no meio do meu dia e quando eu vou dormir. E a ideia, portanto, de levar isso para o dia a dia, motivou os rabinos a criar o tefilim, que não foi criado como objeto religioso. Ele não foi criado como uma coisa que eu ponho na hora de rezar e depois guardo. Ele foi criado como um objeto que eu ando comigo o dia todo. Lembre-se disso quando você pensar no tefilim. Então, quando eles elaboram o tefilim é a minha conexão com o divino. Aí você entende o que o Rabino Yitzhak está fazendo. E a nossa conexão com o divino implica que há uma reciprocidade da parte do divino? Aí ele vem com esse texto. Sim, o divino também tem um tefilim, ou seja, há uma reciprocidade entre nós e o divino. Porque na nossa narrativa tradicional, não somos só nós que buscamos o divino. Na verdade, a nossa narrativa traz bem o oposto disso. É o divino que busca o homem. Abraham Joshua Heschel escreve sobre isso. Deus em busca do homem. O divino nos busca, tanto quanto nós o buscamos. Então há uma relação muito profunda nesse ponto. E por isso os tefilins são importantíssimos nessa tradição. Espero que você consiga vislumbrar a questão. Porque o tefilim também foi maculado pelo misticismo, transformado em objeto mágico. Enfim, é deplorável a ideia. Mas não. O tefilim, ele é uma concepção, eles queriam mostrar que era uma concepção filosófica superior à dos gregos. Percebeu? E eles são colocados no braço, na cabeça. Os versos que estão escritos no único compartimento do braço, que é um compartimento só, simbolizam o quê? A força da ação. A nossa religião não é uma religião só de falar amém, é uma religião de fazer coisas. E portanto, a força da ação, a força dos seus atos de bondade, como manifestos da sua neshama, da sua consciência, são tidos como ações divinas. O divino está na sua ação. E os que são escritos em 4 compartimentos separados, no da cabeça, veja, um é o do braço, mas 4 é o da cabeça. Então tem a ver com o quê? Com o intelecto, obviamente. Embora o intelecto hoje em dia não seja o fator que guia a religião judaica, a religião judaica hoje é exatamente como a religião católica. É crença, é o Deus, é a mágica. É só isso daí, na maioria esmagadora das manifestações. É só recentemente, com o advento de avanços científicos, questionamentos e tal, é que surgem novos movimentos, mesmo a reforma, tá? Que fique bem claro, no século XVIII, quando teve os conflitos, século XVIII e XIX, ainda era um argumento de crença cega ainda. Um por uma visão um pouco mais progressista, mais pró-ingresso na sociedade comum, e outro uma visão mais, uma visão mais conservadora, podemos assim dizer. Mas ainda não havia um direcionamento da honestidade intelectual. Não, era ainda um discurso para montar rebanho, para as pessoas virem dar dinheiro aqui ou lá. Era uma disputa para ver quem ia ter o maior grupo para dar dinheiro no seu local. Agora, depois desse período, depois que o tempo vai passando, surgem novos questionamentos, questionamentos do reconstrucionismo, que aí começa a se incomodar com as questões da ética mesmo, dos preconceitos herdados dessas gerações anteriores, e agora você tem o movimento do humanismo, que abraça completamente a ciência, então procura conectar esses judeus que se dizem ateus ou se dizem totalmente alheios a essa herança tradicional e mostrar para eles o valor disso. E aí, o que se descobre embora esse grupo seja pequeno, mas ele existe praticamente em todo lugar, no caso, onde tem judeu, na Alemanha, Estados Unidos, França, tem nesses locais, em Israel, obviamente. Mas eles são minoritários por uma questão só talvez de divulgação, investimento nisso, Mas é um grupo que traz à tona um pouco dessa questão do valor da tradição pela própria tradição. Isto é, da separação completa do judaísmo e da mitologia.
O que não significa não estudar a Bíblia, ou não estudar o Talmud, ou não estudar a Mishnah, ou não fazer as coisas. Não, mas diz respeito a você tirar as mentiras, que são óbvias, mentiras, o argumento mágico, né? Não tem o que fazer, é mentira mesmo. E você então trazer de volta aquelas pérolas, tirar essa sujeira do misticismo e mostrar as verdadeiras joias do judaísmo, as verdadeiras concepções, as ideias interessantes e as reflexões que ele propõe, para dar, portanto, um novo sentido para o termo religião, ou, quem sabe, recuperar o antigo termo religião no seu verdadeiro sentido, na sua antiga acepção, que é dat, que é o costume, que é o modo de vida. E modo de vida, todos nós sabemos, muda de geração para geração. Não é de se esperar que uma pessoa do século XXI tenha o mesmo modo de vida do cara que viveu 4.000 anos atrás. Espera aí, tá maluco? Como os fanáticos fazem hoje, quer viver como se estivesse no século XVII, ou quer pensar como se estivesse no século XIX, no século XVIII. Não tem como, porque boa parte das concepções nascidas nos séculos anteriores já estão refutadas, são falsas. Eles não tiveram culpa de errar, mas erraram. Eu não tenho o que fazer com isso. Não é? Seria como eu defender a cosmologia aristotélica só porque o Maimônides fala. Ué, mas o Maimônides estava errado. Mas ele não tem culpa, mas estava errado. Porque Aristóteles estava errado, por isso. Porque não tem como o que ele falou ser verdade. Isso não diminui o Rambam em nada. Mas eu também não posso mentir a respeito disso e dizer que, não, aquela é a cosmogonia. Não, está errado aquilo ali. Não está correto. Mas foi um dos degraus que a humanidade teve que subir para chegar onde chegamos agora. Então, com isso eu espero que você perceba a importância do tefilim dentro da visão rabínica. Não é? Porque esses rabinos que estão aqui também não têm essa consciência que eu estou transmitindo a vocês agora. Da origem histórica do tefilim, das questões relacionadas ao surgimento disso com o contato cultural com os gregos. Esses rabinos que estão discutindo isso já receberam isso de herança há pelo menos uns 200 para 300 anos. Então, ninguém tem o registro ou a análise arqueológica para dizer assim, o tefilim surge na Grécia. Não, eles não lembravam de mais nada. Veja, o estudo da história é do século XVIII, pessoal. Não tinha historiador aqui, não é? Então ninguém sabia, herdamos isso aqui. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando quais foram as justificativas disso. Então, nessa discussão da Guimará com relação aos quais os versos que estavam no tefilim divino, para mostrar que o tefilim é um conceito divino, nós temos, portanto, uma analogia. Não é? Isso é o que o Rashba comenta, ele tem um comentário, e ele fala assim, isso é uma representação das aspirações do divino, da divindade, em relação ao seu relacionamento com o povo de Israel. O tefilim, portanto, vestido, por assim dizer, pelo povo judeu, representa também as nossas aspirações na relação, no relacionamento que nós temos com o divino. Consequentemente, cada verso que os rabinos vão mencionar, eles têm aspectos, digamos assim, distintos, que chamam a atenção para como nós vamos direcionar esse relacionamento. Então essa é a opinião do Rashba, e é muito importante ter a opinião dele, porque ele era um mistificador. E mesmo ele, portanto, não entendeu esse tefilim divino como, o Deus amarra, tem uma fita mágica feita com luzes. Não, ele entendeu como um conceito. Não é? Ou seja, de que nós estamos ali modulando, por assim dizer, através do tefilim ou de sua mensagem, a nossa relação com o divino. Uma outra abordagem é do Rav Hai Gaon, que é muito mais simples do que essa do Rashba, que ele meio que enrola um pouco, mas o Rav Hai Gaon sugere que a Guimará simplesmente está descrevendo o divino colocando o tefilim para encorajar todo mundo a fazer a mesma coisa. Isso é muito mais simples, e o Rav Hai Gaon já é racionalista, é a escola que o Maimônides herda, que fique muito claro isso. E por que essa explicação é uma explicação elegante, não é uma explicação simples? Porque o conceito de algo ser atribuído ao divino, na Bíblia hebraica, já era entendido desde os comentaristas primordiais, como Úncalos, como sendo uma indicação daquilo que a nossa religião aprova.
Tudo que é atribuído ao divino, não é? Ou a nossa religião aprova, ou é um conceito elevado, percebe? Então, por isso que você tem cenas onde o divino aprova determinada coisa. O autor, o redator do livro em questão, está dizendo assim, o Hashem aprova isso daí. Exemplo, você pega o primeiro livro lá do Bereshit, então ele é colocado na Torá como se fosse um começo, embora provavelmente ele não seja o primeiro livro que foi escrito. O primeiro livro que foi escrito provavelmente foi o Devarim. Mas quando o redator organiza as lendas do Bereshit, bota ele antes do Shemot e do Vaikra e do Bamidbar, ele mostra naquela cena onde o Noah faz uma oferta e o Hashem se agrada. Veja, para o leitor do mundo antigo, aquilo é uma confirmação para ele de que, então quando eu faço a minha oferta, no meu altarzinho ali que eu botei no meu quintal, porque antes, né, no Israel antigo, antes de templo e tudo isso, as pessoas faziam altares particulares, né? Então quando eu faço o meu churrasco ali, o divino se agrada disso. Então veja, a ideia de atribuir ao divino a questão, não é, ilumina o Rav Hai Gaon, é para dizer, olha, a gente aprova isso, né, a nossa tradição corrobora com esse tipo de coisa, né, ou não corrobora com outro. Então quando uma coisa é muito, muito negada tradicionalmente, o divino será retratado como detestando aquilo. Então você vai ver, o divino detesta, o divino, entendeu? Por quê? Porque o Rav Hai Gaon sabia muito bem, como muitos outros sábios racionalistas, que o divino não tem sentimento nenhum. Então ele está orientando a ideia para dizer isso. É só para dizer para as pessoas comuns que iam ler isso e falar, bom, se o Hashem põe tefilim, também vou pôr o meu. Então eu vou me animar porque o divino vai gostar. Entendeu? Era um argumento para convencer gente simples, diz o Rav Hai Gaon. Agora o Rashba traz uma coisa mais profunda também, digamos assim, para agradar também o pessoal que queria pensar um pouco mais. Muito bem, então veja, né, alcançamos um grau de profundidade no argumento agadático. E aí esse Baraita começa a ser trabalhado, porque ele é interessante. E aí ele continua falando, Biminô Zotorá, Shenemar, Minô Eshdat Lamo, Ubzroa Uzo Elotefilim, Shenemar Hashem Oz Leamo Item. Então, especificamente ali no verso que ele usou, o Hashem jurou pela sua destra e pelo braço da sua força. Então ele diz, sua destra, Biminô, né, se refere a Torá, como está escrito. Né, e aí ele cita Devarim 33, para dizer, da sua mão direita, uma lei de fogo para o seu povo. Né? Agora, perceba como que ele usou o verso. A gente traduz popularmente assim, sua mão direita, uma lei de fogo para o seu povo. Porém, no texto diz, Mimino esh dat lamo. Note isso, né? Acabei de falar, dat é o nosso modo de viver. A Bíblia, ela não tem uma palavra para religião. Ela tem essa palavra aí, dat, costume. O nosso costume de fogo, por assim dizer, ou seja, a Torá. Né? O nosso costume de fogo. Mimino esh dat lamo. Dat também é um conceito, portanto, que ganha a acepção de essa nossa regra. É assim que a gente faz as coisas. Por isso, cabe a acepção de lei nesse contexto. Mas aí, então ele diz, quando fala ele deu o nosso costume de fogo, ele nos deu a Torá. Agora, Bizrua Netuyá, o braço da força, então aí não seria mais o direito, né? Entende? Porque o direito já gastou no Torá. Então, porque se nós fôssemos falar no coloquial, a gente vai dizer que o braço da força, para quem é destro, é o direito. Mas não no texto, porque o texto diz que no direito estava a lei de fogo. Então, o braço da força só pode ser o que sobrou. Não é? Porque isso aqui não é Shiva, isso aqui é outra acepção. Então, só sobrou o esquerdo. Então, esse braço da força se refere ao esquerdo. Esse é o que se refere ao tefilim. Como está dito, não é? Hashem Oz Leamo Item. O Hashem dá força à sua nação. Então, ou seja, como que ele deu força para a nação? Ele deu força através do tefilim. E caiu como uma luva essa interpretação para os rabinos, e mesmo com o nosso atual conhecimento de que aquilo possivelmente é uma coisa que surge da interação com os gregos, de novo cai como uma luva. Porque então os rabinos daquele período grego colocaram, isso nos dá força para que a gente permaneça na nossa tradição. Por quê? Porque muita gente estava se encantando com a cultura dos gregos. O que vai dar força para que a gente permaneça na nossa tradição? O tefilim.
Percebeu? Então o tefilim ganha uma importância muito legal, porque foi muito criativo e muito adequado ali às analogias. E aí a Gemara continua analisando essa questão, porque ela vai ganhando aí, digamos assim, um certo interesse, né? Então fala assim, Uminai she'atefilim oz el Israel. Dirtiv veraú kol amei haaretz ki shem Hashem nikra elecha veiru mimcha, ou mimka, naquele caso. Vetania, Rabi Eliezer Agadol Omer, elo tefilim shebarosh. Então a Gemara pergunta assim, e de onde se considera que os tefilim fornecem força para Israel? Bom, como está escrito, e todas as nações da terra verão que o nome do Hashem é invocado sobre ti e te temerão. Que é Devarim 28:10. Então foi ensinado no Baraita que o Rabino Eliezer o Grande diz, esta frase, né, é uma referência ao tefilim da cabeça especificamente, sobre os quais o nome do Elohim está registrado em cumprimento ao verso, que o nome do Hashem é invocado sobre você. Então olha que interessante, né? Então quando o texto diz o nome do Hashem é invocado sobre ti, né? Se você olhar no verso Alecha, né? Alecha, Al é a expressão para subida da língua hebraica, né? Então, se o nome está em cima da gente, como é que o nome está em cima? É um texto difícil de você entender no sentido simples. Quando os rabinos fazem a hiperliteralização desse texto, colocando literalmente um nome divino, que é no tefilim da cabeça, tem as caixinhas e tem ali o tetagrama nos pergaminhos. Então agora o nome está em cima de você, literalmente. Né? Então ele coloca isso como uma referência da ideia, mas da onde se considera que ele fornece força? Bom, por causa da questão de quando os povos vissem os judeus com esses amuletos, o que isso gera? Perguntas, não é uma coisa muito bizarra. Você vê, se você já viu um tefilim, ou se você botar na internet, você tem que imaginar, novamente eu digo, não como hoje. Hoje aquilo ali é colocado dentro da sinagoga, na hora de rezar, aí deu. Mas no mundo antigo era assim, o cara acordava de manhã, fazia as coisas que fazia, botava o tefilim e ficava com aquele dia todo. O dia inteiro ele ficava com o tefilim. Então, naturalmente, você vai no mercado, vai em algum lugar, pega, né, vai numa praça, a pessoa vai ver você com aquele negócio na cabeça e no braço. E ela naturalmente pergunta, tudo bem, bom dia, o que é isso que você está amarrado no braço? É natural, né? O que é essa caixa que você tem na cabeça? Então, veja, aí você começa a explicar. Você diz, não, porque a gente segue essa tradição, e tem isso, tem aquilo. E a pessoa, portanto, vendo o nome divino, se você tiver o tempo de explicar para a pessoa os conceitos da tradição, pode ser que ela gere uma reverência com isso. Né? Pode ser que ela fique impressionada com isso. Pode ser, portanto, que a pessoa tenha... Que é esse o conceito aludido pelo Irá, né? O Irá não tem a ver com a pessoa, note, né? O nome do Hashem é invocado sobre ti e te temerão. Não te temerão por sua causa, mas por causa do nome do Hashem. Né? Se você falar, como você chegar no mundo antigo e contar das coisas do Hashem, Egito, não sei o que e tal, e as imagens proféticas, porque muitos, embora muitos hebreus tivessem encantado com a cultura dos gregos, igualmente muitos gregos se encantaram com a cultura dos hebreus. Justamente de ouvir falar das histórias. Então isso é gerado através de toda essa curiosidade, há uma troca aí. Né? E, portanto, isso era visto pelos rabinos como uma maneira que estaria sendo aludida nesse verso. Né? E aí, tudo bem. A Gemara prossegue dizendo assim, Amar leye Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Chia bar Avin. Hanei tefilin damrei alma makativ bo. Amar leye umikamech Israel go echad baaretz. Aí o Rav Nachman bar Yitzhak falou para o Rav Chia bar Avin que estava trazendo essa interpretação midráchica. Tá, mas se o tefilim, né, se o divino usa um tefilim, e vamos supor que o tefilim do divino é tipo o nosso tefilim, que tem coisa escrita dentro da caixinha, então o que está escrito na caixinha dele? Né? Porque se na nossa caixinha está escrito coisas para a gente lembrar do divino, o que é que está escrito na caixa do divino? Aí o Rav Chia, o autor da Haggadah, pensou também nisso. Então, ele falou assim, bom, está escrito
Quem é como seu povo, Israel? Uma nação na terra. É Divrei Hayamim Aleph, né? Então o tefilim do Elohim serve para conectar ele, em certo sentido, à essência do qual seria Israel. Então veja como o Rav Ria Baravin respondeu, né? Porque o nosso tefilim, ele tem trechos da Torá só. Ele não tem trecho dos profetas, ele não tem trecho das escrituras. Mas aí o Rav Ria Baravin fala que no tefilim do divino tem trecho das escrituras. Porque esse trecho que ele colocou, quem é como seu povo Israel, isso aí é de Divrei Hayamim. Então é muito legal, não é? Porque então o tefilim do divino é mesmo uma questão de ele ser uma alusão a essa concepção que nós temos da ligação entre o povo de Israel e a divindade. Ou seja, ele realmente é um conceito midrástico para aludir à ideia de que o tefilim simboliza uma ideia de divindade que está conecta com você, em vez de ser a ideia grega do ser divino que está lá no alto para o qual eu presto culto. Percebeu a diferença? Essa é uma diferença bastante sutil hoje em dia, porque hoje em dia, mesmo no judaísmo atual, o divino é visto como o cara que está lá no céu para o qual eu presto culto. Então é muito difícil hoje nós falarmos dessa ideia dos rabinos como se ela... Ah, não, o judaísmo é assim. Nós temos que confessar que o judaísmo hoje não é mais assim, do jeito que está apontando aqui no texto. Né? Essa ideia do divino conosco, não tem nada disso. Por isso que é uma mácula o que o misticismo fez. Porque para justificar a ideia do divino conosco, junto com a ideia grega do divino no céu, se criou esse mito racial e de espiritualismo racial aí, do sangue judeu, da alma judaica e essas mentiras. Mas os rabinos não viam desse modo. Os rabinos tinham uma visão completamente distinta da questão. Para eles, se pensa na ideia do divino em associação com a pessoa. Em associação com Israel, portanto. Então, no tefilim do divino, ele lembra de nós. E no nosso tefilim, a gente lembra dele, por assim dizer. Então, nós temos um elo de conexão nós dois. Percebeu? Essa é que é o grande tesouro desse tipo de midrash, foi criado pelo Rav Ria Baravin. E isso era muito pertinente na relação que os judeus tiveram com a cultura grega, para que eles até pudessem sobreviver, né, ao que poderíamos chamar de os encantos da cultura grega. Porque é uma cultura fascinante, diga-se de passagem. E aí a Gemara prossegue assim: Umi mishtabach kudsha brihu beshivchayehu de Israel. Aí o Rabbi Nachman gostou da história, gostou da explicação, e aí ele falou assim, bom, mas o santo, bendito seja, é glorificado pela glória de Israel? Né, usando o seu próprio argumento aí. En dirtiv en et Hashem emarta hayom. Urtiv vahashem amrecha hayom. Amar lachem HaKadosh Baruch Hu leIsrael. Ata asituni chativa achat baolam. Vani e'ese etchem chativa achat baolam. Então, para trabalhar essa ideia aí, né? O santo é glorificado pela glória de Israel? Né? Quer dizer, porque o tefilim divino, disse o Rav Ria, né? Está falando, quem é como teu povo Israel, uma nação no mundo? Ok, é uma frase para mostrar, tipo assim, nossa, é uma cultura singular. Bacana, mas o que o divino tem que ver com isso? Né? Ou seja, ele é glorificado por isso? Então veja, é um pensamento pobre, eu preciso trabalhar essa ideia. Aí vem o Rav Ria Baravin respondendo, sim, o conceito da glorificação é indicado pela justa posição de dois versos, porque tudo isso aqui é midrash. Então o que eu faço? Eu faço um jogo de palavras. Então ele falou assim, nós temos um verso do Devarim 26, né? Ele cita só a cláusula, né? Porque eles citavam as coisas de memória, então por isso. Então, na cláusula do Devarim 26, fala assim, você afirmou nesse dia que o Hashem, né, você afirmou nesse dia o Hashem. O que o resto do verso diz? Que o Hashem é o seu Elohim, você andará nos seus caminhos e guardará seus mandamentos e ouvirá sua voz. Perceba o contexto aí, cultural, né, do judeu resistindo à cultura grega, de sair da cultura judaica para ir para a cultura grega. Então esse mandamento lembra para não fazer isso.
Então, legal. Só que o verso subsequente a este mencionado diz: e o Hashem afirmou nesse dia, que vós sois o seu tesouro, como ele vos falou para guardar os seus mandamentos. Então o verso 17 e 18 do Devarim 26 é como se fosse, explica o Rav Raven, uma versão em texto do tefilim físico. Entendeu? Possivelmente pode ser o verso que tenha inspirado essa ideia. Né? Porque ele fala, por um lado, que Israel admite o Hashem, e por outro, que o Hashem admite Israel. Entendeu? Você reconhece o Hashem, como seu Elohim, e o Hashem te reconhece como povo. É recíproco. Se você fizer de cá, ele faz de lá automaticamente. Percebeu? É o conceito do quê? Da própria consciência, da própria Neshama. Quando você se torna consciente, automaticamente você está com a presença divina. E quando não, não. Então, mesma coisa, quando você admite o divino te admite. Automaticamente. E quando não, não. É automática a maneira como você interage com a realidade. E aí esses dois versos estão aí, portanto, derivando da ideia de que o santo é como se fosse, aí ele cria um midrash, isso é mais uma evidência de que ele está usando uma linguagem midráshtica. O midrash tem essa linguagem de... o que isso quer dizer? Ele falou tipo assim, entendeu? Então o santo disse a Israel, ou seja, como se ele tivesse dito: você me fez uma única entidade no mundo. E a expressão usada ali é muito importante, a expressão Hativá. Né? Você me fez único, você reconhece a minha unicidade no mundo. Por causa disso, eu reconheço você também como único. Então isso é muito legal, porque veja, Israel é considerado, então, como, de acordo com a linguagem da própria tradição, né? Como povo único do Hashem, não no sentido excludente. Os judeus não são únicos porque tiram os outros fora. Que é o mito racial, que é esse mito de raça espiritual e toda essa bobagem criada pelo misticismo e pela loucura humana, em tese. Porque toda religião que cedeu para o ego tem mais ou menos essa mesma história. Né? Nós somos os escolhidos e os demais são condenados. Vocês sabem muito bem, o cristianismo também sofre desse mal. Né? Mas aqui você não está vendo isso. Perceba, você é considerado povo único porque você reconheceu minha unicidade. É isso que faz de Israel único. Então, quando fala assim, quem é como tu? Não está dizendo, olha, que povo melhor que os outros. O que está dizendo é, quem dentre as nações tem essa concepção tão clara, tão lúcida do divino? Que o divino é unicidade absoluta. Olha aí, pesquisa entre os povos. Quem tem essa ideia? Né? Mesmo povos antigos que tiveram fases monoteístas, podemos assim chamar, talvez não de maneira, né, de acordo com alguns seria anacrônico falar isso, mas você pega, por exemplo, o Egito Antigo, que teve uma fase monoteísta, não era bem monoteísmo nesse aspecto aqui, de reconhecer a unicidade, tipo anular. Não, era uma espécie de monolatria. Dentre os nossos ídolos, nós vamos dizer que esse é o mais importante, que era uma coisa que se podia atribuir até mesmo à Grécia. A Grécia tinha o seu politeísmo, seu panteão até tinha, mas o líder era o Zeus. Então ele era o deus, veja, ele tinha até pai, o Cronos, que era por acaso mau, né, um deus mau. Mas não era o Cronos que era celebrado, era o Zeus. Então era uma monolatria, por assim dizer, porque o Zeus mandava em tudo. Podia até ter os outros deuses, mas ninguém faz nada se o Zeus não autorizar. Então, se você quisesse meio que forçar a mão nisso daí, até a ele você pode chamar de corrompendo a expressão monoteísmo. Né? Você pode dizer que tem vertentes do próprio hinduísmo que são monoteístas, só porque tem uma vertente lá que diz que o Krishna é a super expressão de todo aquilo que eles chamam de deuses. Então, no fundo do fundo, é tudo Krishna. Ok, é um argumento legal, bacana, bababá, mas não é disso que nós estamos falando. Isso daí que se faz com Krishna, ou que se poderia fazer com os deuses gregos, isso daí chama monolatria. Você pega todos os deuses que você tem no seu panteão e escolhe um para ser o boss. Entendeu? Você é monolátrico. E há historiadores que dizem que o próprio monoteísmo de Israel antes do estabelecimento dessa Torá, ele era assim também. Ou seja, o Hashem não era entendido
pelos hebreus completamente. Por isso que você tem trecho da Torá que fala assim, o Hashem até hoje não deu a vocês um coração para que vocês entendam. E aí você fica, mas o que tem para entender ainda, que não foi entendido até agora? Né? Então, possivelmente, o que havia para ser entendido, que só foi entendido depois, era a questão da unicidade. Ou seja, que os hebreus no começo tinham uma relação com o divino que não era de monoteísmo, era de monolatria. Eles reconheciam ou imaginavam que existiam outras forças e tal, mas a gente escolhe essa força aqui, né, como nosso guia, como nossa orientação. E aí, com o tempo, a ideia foi amadurecendo, mais descobertas foram feitas, daí você tem aquelas cenas colocadas na visão de Moshe revelando o divino, com expressões de unicidade, né? Com expressões assim que ficam mais parecidas com o que nós hoje chamamos, nesse jargão, de monoteísmo. Mas é um jargão meio esquisito. E essa monolatria, Paulo, é o mesmo... alude ao mesmo conceito. Aqui isso é um conceito grego, né? Por isso que eu disse, com o grego tem ressalvas. O que se poderia fazer com os gregos é o enoteísmo. Mas isso é uma monolatria, porque o Deus, que ele é considerado Deus, né, é um dos ídolos que ele tem. Ou seja, um dos pontos ali dos quais eles são apaixonados e pregam e prestam a sua homenagem. É que esse conceito que você está trazendo, o enoteísmo, ele é muito tardio já. Ele é do Schelling, né? Então você está ali entre século XVII e século XVIII, então vem bem depois. O que pode muito bem ser aplicado ao conceito, se você assim preferir, é irrelevante a questão. Não é? Mas é uma monolatria, e eu quero fazer a distinção aqui entre isso e o popular monoteísmo. Né? Porque no fundo, se você pega essa ideia que eu falei do hindu, né? Que chama o Krishna de como se fosse assim... o resumo ou a totalização de todos os deuses, os milhões de deuses que tem na cultura hindu. Aí não é monoteísmo? Bom, no jargão popular né? Entendeu? No jargão popular pode dizer que a vertente Hare Krishna é monoteísta nesse sentido. Porque todos os deuses hindus são, na verdade, o mesmo cara, o Krishna, e só tem ele. Né? Só se presta homenagem para ele. Não obstante a isso também não tem a ver conosco. Perceba aí, né? Por que nós discordamos do cristianismo? Né? Nessa afirmação, na afirmação de que o cristianismo, eles são monoteístas. Né? Para a nossa tradição, eles são idólatras. E por que eles são idólatras? Porque eles prestam culto para um ser humano, já começa por aí, e eles têm uma concepção divina que vira gente, que nasce, que pare, que morre, então, né? Totalmente fora de cogitação para nós. Mas mais importante ainda, eles entendem o divino não como só uma pessoa, o que já por si só é idolatria, mas como mais de uma pessoa. Né? Tem a pessoa pai, ele é ao mesmo tempo pai dele mesmo, e filho dele mesmo, e fantasma dele mesmo. Então, essa concepção, na nossa acepção do conceito, não é monoteísmo. Não é? Porque a ideia de mono é você ter um só. Né? Se tem três, então não é mono, né, querido? Mas então, tudo bem. Não, mas se presta homenagem para um só, porque é o mesmo. Entendeu? Mas qualquer grego, qualquer egípcio antigo, qualquer hindu pode falar a mesma coisa. Como eu estou dizendo, que tem essa versão do hinduísmo, que eles dizem que o Krishna é todo mundo. Mas aí tudo bem, né? Aí, beleza, aí resolveu, aí você fica satisfeito, né? Como se fosse colocando nessa brincadeira. Mas não, o nosso monoteísmo, o monoteísmo que a gente, portanto, para diferenciar, chama de monoteísmo absoluto, ele não tem que ver com essas acepções. Ou seja, de você reunir tudo numa coisa só e prestar culto para uma coisa só. Não é bem essa a nossa ideia. Então, o Talmud traz isso um pouco à tona com essa expressão aí. Essa expressão alude a um conceito do monoteísmo que só existe, até onde me vai o conhecimento, dentro do judaísmo. Que é o conceito não só de que só tem um Deus e não tem outro Deus, ou que só tem um Deus e ele é o mais forte que o outro Deus. Não tem que ver com a relação entre esse Deus e os outros. Que é essa, no caso, a visão do cristianismo, por exemplo. Eles dizem que é o 3 em 1, só tem ele em relação aos outros. Os outros são falsos, esse é o verdadeiro. Mas o nosso ponto não é esse, não é essa questão. Que os outros não existem, isso é uma obviedade, eu não preciso afirmar
isso. O Hashem não é o Hashem em relação a ídolos. Não é esse o ponto. O ponto para nós é que o Hashem, enquanto divindade, nos foi revelado ser, essa é a tradição recebida, unicidade absoluta. Isso é totalmente diferente da questão de que ele é o nosso favorito e a gente não gosta do outro. Isso é uma afirmação de que a nossa tradição, o nosso conceito do divino, é que o divino deve ser entendido como unicidade absoluta. Unicidade absoluta implica, portanto, primeiro, nega antropomorfismo. Por quê? Porque uma coisa, para ser unicidade absoluta, ela não pode ser composta de nada. Para uma coisa ser antropomórfica, ele tem que ser composto de alguma coisa. Então, para unicidade absoluta se aplicar, por exemplo, o argumento do misticismo não cabe, né? De emanações, sefirote, luzes, não tem, porque tudo isso é composição. E o divino é unicidade absoluta, portanto não é composto de nada. E para que esse ponto ficasse entendido, ele levou muito tempo para Israel entender isso, como a Torá mesmo afirma que eles não entenderam o que foi passado. E que isso teve que ser trabalhado ao longo do tempo. Então os hebreus também tiveram a sua fase enoteísta, a sua fase idólatra. Né? O próprio texto da Torá diz que numa cena lá de festividade do ano, o hebreu tinha que dizer, nossos antepassados eram idólatras e tal. Então ele tem que lembrar desse processo, de que eles vieram da idolatria para entender isso. Só que não é uma questão de você fazer uma sincronia, né, um sincretismo com os ídolos. Ou com a concepção idólatra. Que é o caso que acontece de você pegar vários deuses e colocar tudo na mesma massa e dizer que é uma coisa só. Não, a concepção do divino mudou. A concepção do divino, do Hashem Echad, do Irie, é que o divino é unicidade absoluta. Unicidade absoluta implica que o divino é algo, nós não sabemos o que é. Por quê? Porque não tem palavra para descrever uma coisa não composta. Então seria... Às vezes a gente é obrigado por causa da linguagem, mas não é correto dizer assim, divino é um ser. Porque ser é uma composição e o divino é uma não composição. Ele precede a realidade por isso. A ideia do Bereshit, que nós logo vamos fazer estudos especiais sobre o Bereshit, a ideia do Bereshit, do universo ter origem, é dizer que o divino precede essa origem. Para o divino preceder o que foi composto, o divino mesmo não pode ser composição. Porque se o divino mesmo é composição, então algo o compôs, e é isso daí, portanto, que é o divino. Pelo menos na nossa acepção do que divino quer dizer, do que Elohim quer dizer. Então, para o divino ser o Elohim, o nosso Elohim, é preciso entender que o divino não é composição. Então não tem como encarnar, não tem como virar gente, não tem como nada disso. Todas essas concepções são destruídas nesse processo. Elas não cabem, embora quando você vai comunicar isso em linguagem metafórica, você pode usar o que você quiser, dentro de uma metáfora, dentro de uma visão profética, não tem problema nenhum. O antropomorfismo não é não é algo repugnante. Não, o antropomorfismo é muito bem-vindo, porque nós precisamos desse tipo de comparação, como nós estamos fazendo agora, né, dizendo que o tefilim do divino e tal. Não tem problema, isso digamos assim, é lúdico, entendeu? Mas não é o conceito. É isso que é a clareza que precisa ser preservada. O divino é unicidade. E o Talmud, portanto, está dizendo que Israel reconhecer essa unicidade é o que faz essa distinção. Olha que interessante. Então você se torna Israel para o divino, você se torna aquele que luta com o divino, não é? Que é isso que Israel quer dizer, quando você reconhece a unicidade absoluta. A unicidade absoluta distingue você do divino. E esse pensamento é tão profundo dentro da tradição rabínica que você vai ver outros rabinos, como Rabban Gamaliel, dizendo, olha, isso é tão importante que quando um não-judeu reconhece a unicidade divina, ele pode ser chamado até de judeu já. Entendeu? Porque isso é tão ser judeu que é isso daí que é ser judeu. Entende? Para os rabinos, ser judeu não é ter mãe judia, ter sangue judeu, que é mito, ter raça judaica, que é mito,
Não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito profunda. É muito mais do que fazer parte de um grupo étnico. É você ter uma clareza na concepção do divino. É você perceber e entender a partir da sua Neshama a unicidade do divino. E para você entender isso, só pode ser mesmo a partir da Neshama. Porque essa concepção da unicidade, ela não é mentalmente alcançável. Porque nós não conseguimos nem conceber uma coisa não composta. Nós não temos nada para comparar com isso. Por isso que o texto da Escritura vai dizer sobre o divino. Eu sou Hashem. Né? A quem vocês podem me comparar? Com quem eu serei igual? Está falando do quê? Está falando das outras mitologias em volta. O profeta está alertando no sentido assim, pensa aí a concepção que você herdou do divino. É parecida com a dos egípcios? É parecida com a dos babilônicos? É parecida com a dos gregos? É parecida com qualquer outro povo que você tenha ouvido falar? Entendeu? Por quê? Porque não, mas se você julgasse pela acepção monoteísta popular, a resposta tinha que ser sim. Ué, claro que é parecido. Ué, tem um Deus lá, tem um Deus aqui. Ele tem lá os parentes, né, segundo o cristianismo. É idêntico. Né? O Zeus tem mãe, tem pai, tem filho. O Deus deles tem mãe, tem pai, tem filho. Ué, como que é diferente? É a mesma coisa. Percebe? Então, para ser diferente mesmo, só se você entender o conceito da unicidade. Porque esse conceito realmente distingue o divino de tudo mais que você já ouviu falar na sua vida. Porque o divino não é ser mais. O divino não é composição de nenhum tipo, de nenhuma espécie. E aí, o entendimento disso por parte da população faz com que a população seja única perante o divino. Então, você me fez único no mundo, você é único para mim. Então, de novo, isso tudo no tefilim. Né? E que tefilim? Né? Então, veja, essa expressão, nós falamos agora há pouco, né? Prestem atenção a isso, que isso é muito rico. Né? Esse é o tefilim que leva a esse entendimento da relação, porque o tefilim é a relação de Israel com o divino. E o que está escrito no tefilim do divino? Você, né, quem é como você, Israel, uma nação no mundo. Então o que faz Israel uma nação única para o divino é esse específico entendimento. Acima de qualquer outra coisa. Então, por fazer o divino único, por assim dizer, ou seja, por reconhecer a unicidade divina, é que Israel se destaca. Então não se destaca por causa de nada mais. Perceba, né? Nenhuma característica étnica, nenhuma característica cultural, não é por causa da comida, não é porque gosta de música em hebraico, não é porque fala hebraico, não é por nada dos elementos superficiais que uma cultura possa ter. É esse o ponto em questão. Esse é o X da questão. E aí isso tinha que estar ligado à ideia do tefilim. E aí, olha só que interessante, aí ele complementa, né? Ve'atem asituni chativa chat baolam, shenemar, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ve'ani e'aseh etchem chativa chat baolam, shenemar, Mika mech Israel goy echad ba'aretz. Então ele está dizendo, aí o divino, como se fosse, ainda no Midrash, lembrem disso, ele disse para nós, vocês me fizeram uma entidade única no mundo. Quando que vocês fazem uma entidade única no mundo? Quando vocês dizem o Shema, Shema Israel, Hashem Eloheinu. O nosso conceito de forças divina, Eloheinu, nosso Elohim, é o Hashem. E qual é a nossa ideia do Hashem? Hashem Echad. O Hashem é unicidade. Então quando a gente fala que o Hashem é um, a gente está querendo dizer que ele não é como o resto. Não é uma composição, não é como nada que existe em lugar nenhum. O Hashem é unicidade absoluta, não composto. Então, é quando essa ideia é entendida, é que o divino, portanto, é feito unicidade, por assim dizer, no mundo. E por causa disso, farei de vocês uma nação única. Mas onde está dito que ele faz uma nação única? Quem é, como teu povo Israel, uma nação na terra. Uma nação única, portanto, na terra. Por que única? Não é? De novo, não é por causa de dote militar, não é por causa de nenhum tipo de vantagem física, e sim pelo entendimento específico do divino que essa tradição carrega consigo e que, portanto, derruba
Porque esse entendimento de fato derruba todo tipo de mitologia. Perceba bem o impacto dessa ideia. É uma ideia que, se você deixar que ela impacte mesmo, né, o seu interior, se você perceber mesmo, a partir da sua Neshama, a partir da sua razão, a partir da sua lucidez, a questão da unicidade, todo tipo de mitologia construída sobre Deus e deuses e tudo isso é automaticamente destruído. Não sobrevive, não pode conviver com essa ideia. Para você admitir qualquer teoria idólatra, você precisa quebrar essa ideia. Ou seja, você precisa torcer e dizer que não, mas não é um, ele é um como se fosse um corpo. É que nem uma vez um cristão tentou me explicar, me convencer de que a trindade era a mesma coisa da unidade, e eu falei, mas como? Ele disse, como um ovo, que tem a casca, a clara e a gema. Eu parei uns segundos, que eu fiquei perplexo, né, com isso. Mas aí eu pensei, não, querido, mas então, se aquilo para o que você reza é que nem um ovo, que tem casca clara e gema, então você está rezando para algo composto. Entende? Isso não tem que ver com o que a gente fala. Quando a gente diz que o divino é um, nós queremos dizer que o divino justamente não é como um ovo. Ele não é a unicidade. Entendeu? É justamente isso que nós estamos dizendo. Você poderia usar, eu falei para ele, uma metáfora melhor que a do ovo. Você poderia dizer que era como um corpo humano. Porque o corpo humano é um corpo, mas tem vários órgãos. Né? Ou um órgão, mas tem milhões de células. E da mesma maneira que você usa esse argumento para 3, eu posso usar para 10, ou para 20, ou eu posso usar o argumento, eu posso pegar um órgão do corpo humano, tipo o cérebro, e dizer assim, ó, é um cérebro, mas tem 86 milhões de neurônios. Então tem 86 milhões de deuses. Veja, eu posso usar isso porque eu quiser. Então, se você prestar culto para qualquer coisa composta, é isso que constitui idolatria. Porque o monoteísmo que nós herdamos da tradição diz que a divindade é unicidade absoluta. E por que é importante entender isso? Porque o contexto, o conceito nascido da composição, como no caso do colega com quem eu conversava, mas enfim, qualquer caso de qualquer divindade, é o que justifica a mágica. É o que justifica o argumento mitológico. A mágica é possível num mundo de forças múltiplas. Quando a nossa tradição diz que é uma divindade que dá origem a tudo, o que ela está negando? Ela não está negando só a questão de que não tem outros deuses, porque quem ia se incomodar? Que diferença faz para nós se tivesse uma força, 2 forças ou 10 mil forças, como diz o hinduísmo? Para você, no seu dia a dia, isso não tem nada a ver contigo. O que te incomodaria isso daí? Ah, então a gente descobriu a verdade, não é um Deus, são 300. Ah, tudo isso? Então tá bom. Né? Mas, aparentemente eles são organizados. Não faz diferença para você. Então qual é a ideia? O que está tentando se negar quando você nega o ídolo? O pensamento mágico associado ao ídolo. Essa é a ideia proibida. Por isso que a Torá não proíbe o ídolo, dizendo assim, vocês não aceitarão tal teologia. Não, o foco não é a teologia do cara, que é uma loucura por si só. O foco é assim, a Torá diz, vocês não farão isso que essas nações idólatras fazem. Vocês não procurarão adivinhos, vocês não consultarão mortos, vocês não... Perceba, é o que a idolatria gera que é o problema. Não é a ideia dela, o delírio por si só. O delírio por si só é um delírio como qualquer outro delírio. Mas o problema da idolatria é que ela não fica só na questão da teoria. Ela gera práticas idólatras. Ela gera o algoreiro, o feiticeiro, né? Enfim, todos os ritos que propagam no mundo o conceito da magia, o conceito da mágica, que curiosamente foi abraçada pelo judaísmo a partir do século XIII com o misticismo. É isso que a Torá proíbe. Mágica. É por isso que ela diz que não é para falar com morto. Porque se desse para falar mesmo, então para que proibir? Ué, é só conversar, é um ser humano, ele não virou um monstro, é uma pessoa. Não é? Qual o problema de falar com a pessoa? Então a Torá não ia proibir uma coisa dessa, se fosse possível. A questão da Torá proibir é porque isso é um delírio, você está se iludindo. E aí, portanto, você está saindo da realidade, que é o momento presente, que é, portanto, onde a divindade está,
para ir se devotar a delírios, para ir se devotar ao fruto da sua imaginação. E isso é o que provoca o sofrimento do ser humano no mundo. Portanto, em resumo, é a idolatria que provoca o sofrimento no ser humano no mundo. É isso que representa a narrativa do Éden e do Adão e da serpente, a idolatria que convence o ser humano de sair do Éden. Então a Torá está contando que a idolatria é a causa do sofrimento do ser humano, e é por isso que a mensagem da unicidade divina é importante. Não é importante porque a nossa religião é melhor que a dos outros. E aí o Mira complementou brilhantemente, e consequentemente, o que a idolatria fez na humanidade? A gente não precisa especular, é só abrir livro de história. O que a idolatria fez com a humanidade? Atrocidades que os seres humanos cometeram uns contra os outros. O que o cristianismo trouxe para o mundo? Paz e amor? Não, tocar fogo em pessoas. Perseguir, oprimir mulher. Nossa, é inominável. Assim, os livros de história são a evidência, certo? Entendeu? Toda forma de idolatria gerou conflito, guerra, sofrimento e morte. Então, é por isso que o conceito da unicidade é importante para nós. Não porque a nossa ideia melhor que a do outro. Perceba? Não, é que ela tira de você o mito. Você entender a unicidade absoluta é você entender que não tem mágica no mundo. Todos os fenômenos naturais por você observados derivam do divino. O divino é isso. Isso é manifesto do divino. Onde está a divindade? Na realidade. Entende? O divino é a não composição dentro da qual toda a composição aconteceu. O divino está presente em tudo por isso. Veja, não porque ele tem poderes mágicos de estar em todo lugar, vigiando todo mundo. Não é isso. É porque o divino não é composto. Portanto, ele permeia o universo todo. Porque ele não é uma composição. Porque para você estar localizado num local, no espaço, você precisa ser um corpo. Mas como o divino não é composto, ele não é um corpo. Portanto, como diz o Midrash, não é o universo, não é o divino que está num lugar do universo. Não é? Ele é que é o Makom, ele é que é o lugar dentro do qual tudo está. Toda coisa está no divino, porque o divino é a não composição. E veja, como eu disse e reitero, isso do ponto de vista da mente, que quer entender as coisas de maneira linear, isso é inconcebível, porque você não consegue conceber uma ideia não composta. Você sempre precisa de uma composição, de uma junção de concepções. Então, por isso que isso teve que ser revelado. Entende? Daí a necessidade do profeta de revelar o inconcebível. E isso é inconcebível. Não é absurdo. Veja que eu não estou aqui, porque você pega o cristianismo, eles usam a argumentação da história maluca deles e dizem que aquilo, é porque é um absurdo, as coisas absurdas Deus gosta. Não, isso não é absurdo. Isso é inconcebível do ponto de vista da mente. A mente não consegue chegar nisso, mas é por falta de aparato mesmo. Porque como que o cérebro pensa? Ele usa sentidos, né? Ele usa objetos, maneira de contar, visão, olfato. E esse conceito, ele só é constatado a partir da Neshama, a partir da própria consciência. Por isso que no começo do nosso livro, ou naquele que foi eleito para ser o começo do nosso livro, que é o Bereshit, ele vai dizer que nós temos em nós mesmos essa semelhança com o divino. Por quê? Porque é esta semelhança aí que entende o divino, que tem o contato com o divino. E é isso que o tefilim simboliza. O tefilim simboliza nós, digamos assim, estreitarmos essa conexão com o divino, sabendo, agora revela o Talmud, que o divino também estreita a conexão conosco. Veja, então, eu não estou me relacionando com o Deus que está no céu, mas com o Deus que está aqui. Aqui na realidade que eu estou agora. E essa era a diferença, a superioridade que os rabinos queriam destacar entre a visão judaica e a visão grega. A superioridade para eles estava representada no tefilim. Tefilim é o Hashem aqui comigo agora mesmo. Enquanto que na visão grega, o Deus do céu, e eu presto culto, chamo ele lá de cima, quem sabe ele me ouve, quem sabe não. Aqui não tem nada disso, porque o divino não é visto como uma força mágica que ajuda. Então, de certo modo, os rabinos meio que ofenderam. Não é? Eu não sei se os gregos entenderam ou não,
Mas os rabinos meio que ofenderam o conceito deles, porque eles pegaram um hábito que para os gregos era mágico. Os gregos achavam que a natureza tinha forças ocultas. E eles pegaram aquilo para passar um conceito elevado que justamente quebra a ideia mágica para trazer aqueles judeus de volta para o judaísmo, por assim dizer, né? E dá para imaginar que os rabinos tiveram, de certo modo, sucesso com isso, porque o costume do tefilim pegou de lá para cá e nunca mais foi abandonado. Amar lei Rav Acha breid Rav Ashi tinach bechad beit bishar betei maei. O Rav Acha, filho do Rava, disse ao Rav Ashi: bom, funciona bem no que você está falando, no que diz respeito ao conteúdo de um dos 4 compartimentos do tefilim divino, que é colocado na cabeça. Perceba muito bem isso. Todo esse conceito elevado que nós falamos da unicidade está em qual tefilim? No da cabeça. Olha aí como que o Midrash é bem construído, né? Mas aí ele fala assim, bom, mas aí tem o resto, né? O tefilim não é só o tefilim de cabeça, tem o do braço também. Então ele pergunta, que porções, né, em louvor a Israel também, por contrapartida, estão no resto do tefilim? Porque o tefilim da cabeça tem vários compartimentos, não um só. Então nós estamos falando dele. Aí ele começou a dar a descrição, porque ele pensou nisso também, né? Para poder criar um midrash bem feito, né? Então, Amar Leie, ele começou a citar os versos. Kimigoi Gadol. Aí ele citou um que chama Umigoi Gadol. Depois, Ashrecha Israel. O Anissá Elohim. O Letitcha Elion. Então ele falou assim, bom, nos 3 outros compartimentos, que ele mencionou um, né? Tem trechos tudo do Devarim. Um de Divrei Hayamim e o resto é de Devarim, né? Então, um é Devarim 4.7. Quem é uma grande nação? E aí o resto do verso fala que tem essas leis justas, toda essa Torá que eu apresentei a vocês hoje. Aí depois Devarim 4.8. Ah, não. Primeiro pois quem é uma grande nação que tem o Hashem próximo, como o Hashem Elohim. Veja aqui a ideia da proximidade com o divino mesmo, né? Depois, sim, quem é uma grande nação que tem estatutos e leis justas. Depois, que é Devarim 33, 29. Você é feliz, Israel. Quem é como você? Um povo salvo pelo Hashem, escudo da sua ajuda, essa é a espada da sua excelência. Os teus inimigos diminuirão diante de ti e pisarás nos teus lugares altos. E depois, Devarim 4:34. Ou tentou Elohim ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por provas, sinais e prodígios. E aí, Devarim 26:19. Para vos elevar acima de todas as nações que ele fez, em louvor, o nome em glória, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Elohim, como ele te falou. Então esses versos todos estariam no tefilim da cabeça. Só que o problema é que ele exagerou nos versos, porque tem 4 compartimentos e ele citou mais de 4 versos ali, fora o que ele já tinha citado. Então a Gemara percebe isso. Aí a Gemara diz assim, ela que mi gadol o mi goi gadol demnayen lechadadei Bechad batei Ashrei Israel umikamech Israel bechad betá veunisa Elohim bechad betá uletita Elion bechad betá. Aí o Rav Acha, filho do Rava, levantou uma objeção. Mas se todos esses versos que você falou aí estão incluídos no tefilim divino, tem compartimento demais, porque só tem 4 espaços, um para cada pergaminho. Então, em vez disso, podemos falar assim, ele corrigiu o Midrash, né? As porções do tefilim divino têm que ser organizadas assim. As 2 primeiras frases, né, para quem é uma grande nação e quem é uma grande nação, estão num compartimento junto. Depois, feliz és tu Israel, e quem é como teu povo Israel, está no outro. Depois, o tentou Elohim tomar, e está num compartimento, e elevar você, está no último compartimento. Pronto, e aí fica tudo certo. Olha que interessante, por que ele fez isso? Porque em vez de tirar a reflexão proposta pelo verso, a gente só reorganiza. Isso é um símbolo, para mostrar como que a tradição judaica trabalha as concepções. Não é? Então, como o Rabino está citando um Midrash, a gente não está jogando o jogo do certo e errado. A gente está jogando o jogo de para que a gente está apontando. Qual é o conceito tradicional por nós recebido. Então, com esses apontamentos, eu não preciso querer corrigir o Rav. Eu posso ajustar aquilo que o Rav trouxe para mim de informação para que eu consiga, com isso, construir mais e mais ideias salutares em relação a isso. Com essa concepção, nós concluímos esse DAF. Né? Um DAF interessantíssimo, eu espero que você também concorde.
E tem um pouco disso ainda no próximo DAF, nós vamos falar disso e muito mais no nosso próximo DAF do Talmud, que vai ficar para a nossa próxima aula Bezerrat Hashem. Nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a cada um dos que compareceram para ouvir, pensar, discutir, comentar a respeito disso. Quero agradecer em especial aos nossos colaboradores, porque eles que estão mantendo vivo esse projeto, né? Afinal, pandemia e tudo isso, é bastante difícil, mas um ser humano auxiliando outro ser humano, a gente consegue superar qualquer tipo de crise. E é isso que tem acontecido aqui no nosso grupo Bezerrat Hashem Yitbarach. Então eu quero expressar a vocês a minha gratidão. E a todos os ouvintes e participantes que nos acompanham. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Desejo uma boa noite, um bom descanso aos colegas. Dúvidas, reflexões posteriores que surgirem, os nossos canais de comunicação estão abertos para que vocês possam se comunicar. E no mais, uma boa noite, um bom descanso a cada um. Muito obrigado e até a próxima Bezerrat Hashem Yitbarach.